Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caraca. Galera, o intuito da gente estar aqui são 3 horas da manhã, tá? Pô, não dorme não, careca? Não durmo. Difícil, tá difícil. Mas enfim, vamos lá, galera. Eu ia fazer esse vídeo, um react dos 10 minutinhos lá do Jorge Salgado na Globo. Entrevista, abre aspas, para Jorge Salgado na Globo. Só que eu participei da live lá no canal do Casaca hoje, junto com Maganha, e a gente já fez isso. Eu só queria retificar algumas coisas e dizer assim, ó, Jorge Salgado, e sua entrevista aí, ó, que você deu pra Globo, vai tomar no cu, Jorge Salgado. Vai dar meia hora desse cu velho de relógio parado, irmão. Vai pra casa do caralho. Puta, oh meu Deus. Que alívio de mandar você tomar no cu, seu velho. Escroto, imundo, sujo, mentiroso. Só isso. Esse é o resumo aí do react da fala do Jorge Salgado. Porque a gente já conversou lá no Maganha, e eu, porra, não vou trazer isso aqui de novo, sujeitar isso de novo, não vou, irmão. É só abobrinha, cara. São só abobrinhas. Mentiroso, cara, mentiroso. Ah, pô, as pessoas querem ver um contrato, tem um jornalista norueguês falando um monte de coisa, isso é blá, 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 blu, blu, blu. The Guardian agora. Daily Mail. Você sabe, né? Você sabe. Você mora em Miami. Você sabe o que é o The Washington Post, né, Salgado? Você sabe. Você sabe. Tudo que está acontecendo ao redor da 777 e, claro, ao redor do Vasco. Porque o Vasco hoje é propriedade da 777. Queira nós ou não, o Vasco hoje é propriedade dessa desgraça, dessa empresa maldita, irmão. Empresa maldita. Que esse velho aí colocou a gente nisso. Porque ele quis colocar, tá? Porque ele quis colocar. Porque o Vasco não é pior do que Goiás. O Vasco não é pior do que Fluminense. O Vasco não é pior do que Inter, do que São Paulo, do que Corinthians. Não. Tudo no mesmo bar. Todos os clubes brasileiros estão devendo. E não são poucos, não. Estão devendo muito. Não é só o Vasco. Mas, enfim, já fomos vendidos, infelizmente. E agora é lutar para que isso seja, se Deus quiser, desfeito e que a gente volte a ter o controle dessa desgraça, dessa SAF que fizeram aí com o Vasco. Ah, mas se não fosse a SAF, o Vasco estava fudido. 190 milhões, mais de um ano, resolvia os problemas do Vasco? Não, vamos partir do princípio que entrou, porque a gente sabe que não entrou, 70 milhões e 120, 190 milhões. 190 milhões de reais, né? Partindo do pressuposto de que sim, todo o dinheiro da SAF foi investido no Vasco. 70 mais 120, 190 milhões de reais. Um ano de SAF já, mais de um ano de SAF. E aí? É o dinheiro que eles colocaram, 190 milhões. Não, tá bom. Porra, tá ótimo, é? Pra um Vasco que ia ser campeão? Pra um Vasco que ia ganhar a porra toda? Ou pra um Vasco que continuaria sendo eliminado do Campeonato Carioca, sendo eliminado na segunda fase por um time sem expressão nenhuma, na porra da Copa do Brasil, disputando pra não cair na Série A do campeonato, estando na zona do rebaixamento. É pra isso? Foi pra isso que foi vendido? Deixava como tava, irmão. Deixava essa porra aí como tava. Ah, mas o Vasco não tá devendo salários. Os salários dos funcionários, os jogadores estão certinho. Mudou, né? Ao invés de dever jogador e funcionário, estão devendo as transações agora. Sofrendo transfer ban da FIFA. Mais de 20 milhões aí de reais. Ah, não, tá legal, tá bom. Pelo menos os jogadores estão em dia. Você é jogador do Vasco? Você sabe se está em dia?
Você é funcionário do Vasco? Você sabe se está em dia? Porque chegam aos nossos ouvidos que não é bem assim não, tá? Mas enfim, nada que a gente possa provar, e se a gente não pode, a gente fica quieto. Vamos provar aí, vamos ler a matéria do The Guardian, falando sobre o Vasco da Gama e a 777. Vamos lá. Matéria do The Guardian, 2 de outubro de 2023. Os possíveis novos proprietários do Everton têm sanção da FIFA por taxas de transferências não pagas. Os caras estão usando as coisas ruins que estão acontecendo aqui no Vasco para influenciar a Premier League, para influenciar a Associação de Futebol Inglesa e a Autoridade de Conduta Financeira de lá. Pra quê, careca? Pra eles verem, irmão. Isso aí é um alerta, entendeu? O que eles estão fazendo para essas autoridades aí com relação a 777 e Everton. Claro, é um clube de lá, irmão. É normal fazerem isso. Não é normal o que fizeram aqui, né? Que ninguém investigou a 777. Ela chega aqui e comprou o Vasco, um clube centenário, um clube cheio de história, porra, com a torcida nacional, e não teve uma reportagem falando nada da 777. Ou melhor, falando só coisas gostosas, né? Que hoje já caíram tudo por terra. Vamos lá. A 777 Partners também é dona do clube brasileiro Vasco da Gama, infelizmente. Vasco está proibido de transferências devido a 4,5 milhões de libras em taxas não pagas. Novas preocupações foram levantadas sobre a 777 Partners, os possíveis novos proprietários do Everton. Tá vendo? Isso aí é para isso, cara. É para alertar as autoridades do que está acontecendo com os clubes da 777 e o que pode acontecer com o clube lá da Premier League, irmão. Por isso que a gente está vendo um monte de matéria a esse respeito da 777. Quando eles sinalizaram a compra do Everton, eles colocaram em evidência. Depois que outro de seus clubes não conseguiu cumprir os pagamentos de transferências que custaram cerca de 5,2 milhões de euros ou 4,5 milhões de libras. Aí você vê, né, cara? Os caras estão tentando fazer um acordo de 500 milhões de libras. Mas como que eles vão pagar 500 milhões de libras se eles não estão conseguindo pagar 4,5 milhões de libras? É isso que a matéria está dizendo. Ô, cara, como que esse cara vai comprar o Everton? Como é que esse cara vai honrar pagamentos aí em torno de mais de 100 milhões de libras se eles não estão conseguindo pagar 4,5 milhões de libras lá no Vasco? Sofreram um transfer ban agora da FIFA. Vamos lá. O time brasileiro, Vasco da Gama, onde a gente foi parar, irmão, foi banido de transferências pela FIFA na sexta-feira. Não tem que colocar o time brasileiro Vasco da Gama, não. Tem que colocar a 777, a SAF Vasco. Porra, é o Vasco. Mas enfim, fazer o quê? Depois que 3 clubes, Lille, Nacional do Uruguai e Atlético Tucumã da Argentina, notificaram o órgão regulador do futebol mundial que não haviam recebido taxas por Léo Jardim, José Luiz Rodrigues, El Puma e Manuel Capasso, respectivamente. Capasso ingressou no Vasco por 1,4 milhões de euros em fevereiro, Pumita por 1,8 milhões de euros em janeiro, e embora a verba para Jardim não tenha sido revelada, o Lille deveria receber 2 milhões de euros pelo seu goleiro em janeiro. O Vasco, que tem 70% de propriedade da 777, então não é o Vasco, é a Vasco SAF, perdeu o prazo para concluir os pagamentos dos 3 negócios antes de ser sancionado pela FIFA, que disse: o clube Vasco da Gama, mais uma vez está errado, que é a SAF Vasco da Gama, está atualmente impedida de registrar novos jogadores devido a uma dívida pendente. A proibição relevante será levantada imediatamente, ou seja, a proibição será suspensa após a liquidação da dívida ser confirmada pelo credor em causa. Embora a janela de transferência brasileira esteja fechada até janeiro, dando ao Vasco tempo para fazer os pagamentos atrasados e suspender a proibição,
Sua situação levanta mais questões sobre os recursos da 777 enquanto eles tentam comprar o Everton de Farhad Machir. A empresa com sede em Miami, que atrasou um pagamento de 900 mil libras à Liga Britânica de Basquete este ano, o que levou a uma investigação em andamento da BBL sobre seus coproprietários, precisa da aprovação da Premier League, da Associação de Futebol e da Autoridade de Conduta Financeira para completar sua aquisição do Everton. O acordo para a participação de 94,1% de Machir é considerado baseado no desempenho, sendo improvável que o bilionário britânico-iraniano receba os 500 milhões de libras que procurava para o clube. Mas a 777 ainda precisa fornecer provas de financiamento à Premier League, reembolsar um empréstimo de 140 milhões de libras para a MSP Sport Capital e garantir aproximadamente 200 milhões de libras necessários para concluir as obras do novo estádio do Everton em Burnley. Galera, e aí eu te pergunto, vascaíno, será melhor o quê? O que será melhor? Eu acho que de todas as formas, o Vasco vai sair manchado dessa situação do Everton. Porque assim, se eles não conseguirem comprar o Everton, eu não vou nem falar que indiretamente o Vasco é atingido, não. O Vasco é atingido diretamente, porque eles são proprietários do Vasco. E se eles não passarem por esse crivo todo financeiro que está sendo feito, essa investigação toda que está sendo feita, e é feito, né? Isso aí não é só com eles, não. Isso aí é com qualquer um. Mas com eles, pelas situações que estão acontecendo, o Vasco sai manchado. Porque o Vasco é diretamente propriedade da 777. E se eles conseguirem passar por esse crivo, que é o que eu acho, tá, galera? Eu acho que passa, tá? Eu acho que passa, porque a gente já viu outros casos absurdos acontecendo com times ingleses e que passaram. Vou dar um exemplo aqui, o Manchester United. Ele foi comprado pela família Glazer com um empréstimo que a família Glazer colocou na conta do clube. Colocou para o clube pagar, ou seja, eu sou um empresário, eu vou comprar um clube. Aí eu pego um empréstimo, um financiamento para comprar esse clube no meu CPF ou no CNPJ da minha empresa, e depois que eu consigo isso, eu jogo essa conta para o clube pagar com os ativos do clube. É surreal isso, irmão, é surreal. E aconteceu lá na Inglaterra. Claro que não tinha, né, esse crivo todo, essa investigação toda que hoje tem na Premier League. E isso aconteceu muito, inclusive, por causa de todas as coisas que acontecem envolvendo investidores americanos no futebol lá da Premier League. E aí eu pergunto, o que é pior? Eles não conseguirem comprar o Everton ou eles conseguirem comprar o Everton? Porque se você assistiu o nosso último podcast aqui que foi traduzido, do Top Blues, lá com Paul Brown, cara, o Everton será o flagship. A gente escutou muito isso aqui, né? Seu Carlos Osório, o Vasco será o flagship da América Latina, tá? O Everton será o flagship mundial da 777. A 777, o Everton, será a galinha dos ovos de ouros da 777. E aí? Todo o dinheiro, né? Toda a cesta, né, o Osório? A cesta de ovos, vai tudo para eles. O Osório falou muito em cesta de ovos. Vai tudo para eles. Tudo será concentrado no Everton, até porque lá na Europa há fiscalização. Então eles vão tentar manter o máximo possível as aparências no Everton. Não no Vasco. O Vasco, porra, o Vasco a gente não paga e foda-se. O presidente do clube vem e diz que tá tudo certo, que se foda pegar empréstimo. Lá não, irmão. Lá no Everton não. Lá será diferente. E aí? O que é melhor? Comprarem ou não comprarem o Everton? É uma pergunta. Eu acho que de qualquer forma o Vasco vai estar fudido. O clube tem empréstimos pendentes superiores a 350 milhões de libras, incluindo um empréstimo recente de 20 milhões de libras da 777 para capital de giro de curto prazo. É um empréstimo ponte. O que eles fizeram com o Vasco
eles fizeram lá com o Everton também, né? Para segurar a compra, né? Para abocanhar o time. E enfrenta uma grave crise financeira, a menos que uma aquisição prossiga. Marchi parou de apoiar o clube depois de investir mais de 750 milhões de libras por pouca recompensa desde 2016. Josh Vander e Steven Pasco, os cofundadores da 777, e o seu CEO, Don Dransfield, estiveram em Goodson Park. Será que o Luiz Melo teve também? Será que o Luiz Melo estava lá? Devia estar. No sábado, para ver o Everton perder por 2-1 para o Luton. Sua quarta derrota consecutiva na Liga em casa. A pior sequência do clube desde o início de uma temporada, desde 1958. E olha o Josh como é que estava lá. Olha a carinha dele, ó. Tá preocupado, Josh? Com o clube lá, com o Everton? Tá porra nenhuma, irmão. E ó, galera, não façam isso, tá? Não façam isso. Mas quando eu olho a cara desse cara, irmão, quando eu olho o rosto desse pela-saco, desse Josh Craig Vander, só vem na minha mente o seguinte, irmão: pilantra, canalha, safado. Deus marcou esse cara, irmão. Não façam isso, não julguem ninguém pela aparência. Mas esse daí, ele foi marcado, é uma marcação divina, irmão. Para todos olharem para ele e perceber, isso é um pilantra. Cai quem quer, né? Tem otário para tudo. Mas a marcação divina, de pilantra estampada na cara dele, tá lá, ó. Você olha pra esse cara, você diz: é safado. Isso é safado, irmão. Não tem como não falar isso. Isso é uma marcação divina, tá, galera? Não façam isso. Não julguem ninguém pelas aparências. Mas esse daí foi marcado. Foi marcado desde quando ele nasceu. A empresa de investimento tem 7 clubes de futebol em seu portfólio: Vasco, Genoa, Sevilha, Hertha, Standard Liège, Red Star da França e Melbourne Victory. Melbourne Victory, coitado, que só não cai lá na Austrália, que foram o último colocado, porque lá não tem rebaixamento. Todos os clubes da 777 passam dificuldade, não só os clubes, mas todos os seus investimentos, todas as suas empresas, sendo ela aviação, sendo ela mídia, futebol, basquete, todas elas, seguros, finanças, todas passam por dificuldades. Isso aí é notório. Quem acompanha o canal sabe do que a gente está falando aqui. Bom, galera, então é isso. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais um vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.